Buenas! Neste vídeo, iremos ver uma das melhores arquiteturas de segmentação semântica da atualidade, chamada de Internal Image. Vamos começar vendo o paper e entendendo suas principais características e todas as versões de arquiteturas disponíveis, e depois vamos fazer um fork do repositório oficial para aplicarmos melhorias e conseguirmos realizar o treinamento utilizando um dataset customizado. E não se preocupe, iremos ver todos os passos necessários para que no final, se desejar, poderá implementar o seu modelo treinado em outros sistemas de produção. E se você está preocupado porque possui pouca memória de GPU, iremos apresentar algumas artimanhas para economizar memória durante o treinamento. Então, não se acanhe, se sente confortável, pegue uma garrafa d'água e abra a mente, pois existem muitas informações pela frente e vamos começar. Partindo para o paper oficial do Internal Image, saiba que ele utiliza 1001 técnicas diferentes e, acima de tudo, busca reconquistar a liderança da Convolution Neural Network, ou simplesmente CNNs, já que elas vêm perdendo espaço para os Transformers, pelo menos em aspecto de precisão, pois em eficiência computacional, os Transformers são extremamente pesados. E aí entra o lado positivo deste paper, pois como ele conseguiu atingir resultados muito semelhantes utilizando CNNs, significa que podemos ter resultados interessantes sem necessitar de um computador muito robusto. Bom, eu irei apontar algumas de suas principais técnicas, mas que não irei me aprofundar para não tomar muito tempo e podermos partir para o nosso treinamento. Podemos começar destacando a utilização de Layer Normalization, e não é Batch Normalization. A principal diferença é que o Batch Normalization faz a normalização em batches e o Layer Normalization faz em camadas. Outro ponto é que ele utiliza a função de não linearidade chamada GLU, e ao contrário de outros papers que estavam tentando utilizar camadas de CNNs com kernels grandes, chegando até atingir 31 por 31 e 51 por 51 pixels. O Internal Image conseguiu manter kernels de tamanho de 3 por 3. E uma das suas armas principais é o Deformable Convolution, que os autores realizaram algumas alterações na versão 2, que foi lançada lá em 2018. E o que isso faz? Bom, ele pode quase ser considerado uma evolução das CNNs, pois enquanto as CNNs possuem janelas de convoluções fixas, não sendo tão eficazes em capturar padrões ou objetos que estejam deformados, rotacionados ou com variação de escala. Já os DCNNs possuem janelas flexíveis e ajustáveis, tendo o que é chamado de offset, que é capaz de aprender. Por este motivo, consegue se adaptar melhor aos cenários mais complexos. Apenas para ter uma noção do que isso significa, podemos ver esta imagem, que os autores fizeram um experimento realizando uma ativação no olho do cachorro, tendo nas duas primeiras linhas a rede ResNet 101 e nas duas últimas da Internal Image, versão S, onde na última linha temos o offset do DCN treinado e podemos ver que ele não ficou preso somente na região do olho, assim como o ResNet 101 que utiliza CNNs, mostrando a capacidade do DCN de se adaptar e adquirir informações de regiões maiores da imagem. Agora que entendemos os principais componentes desta arquitetura, podemos ver eles unidos nesta imagem, onde temos no primeiro bloco, chamado de Steam, que é executado somente uma única vez, aplicando CNN com stride de 2 e pad de 1, seguido por um Layer Normalization e ativador GLU, em seguida novamente, porém sem o ativador. Depois desse bloco, entramos nos principais blocos desta arquitetura, que consiste de 4 stages e 3 downsampling. E para atender diversas complexidades de problemas, foram criadas algumas versões, tendo quantidade de basic blocks diferentes entre cada uma delas. Mas antes de vermos elas, vamos entender o básico. Em resumo, cada stage pode ter diversos basic blocks que realizam este fluxo, sendo uma das camadas o Deformable Convolution versão 3, que comentamos anteriormente, e depois realizado um downsample, e isso é repetido até chegarmos no final do stage 4.
onde para cada problema temos uma solução diferente, pois neste paper eles realizaram testes para atender classificações de imagem, detecção de objetos e segmentação semântica. Ou seja, isso que estamos vendo é apenas o bottleneck, o que é a proposta deste paper, mas deixamos para falar melhor disso mais para frente. Primeiro, temos que entender que existem alguns tamanhos deste modelo, que são apresentados nesta tabela, onde o C1 significa quantidade de camadas do DCN. C aspas simples, sinceramente, não entendi o que é. Se você entendeu e quiser compartilhar, nos fale nos comentários. E o L1, 2, 3 e 4 são a quantidade de Basic Blocks em cada stage, sempre seguindo o padrão de ter os stages 1, 2 e 4 iguais, e o stage 3 sempre maior do que os outros. Ou seja, se pegarmos a versão T, iremos ter 4 Basic Blocks aqui dentro, depois o downsample, mais 4 aqui dentro, e no stage 3 teremos 18 Basic Blocks, terminando com mais 4 no stage 4. E a quantidade de camadas? Bom, elas irão começar pelo valor de C1 e ir multiplicando por 2 para os próximos stages. Ou seja, iremos ter 64, depois 128, 256, terminando no stage 4 com 512 camadas de DCNNs. Ah, e lembra que comentei que eles implementaram para mais de um tipo de problema? Pois então, vamos focar somente em segmentação semântica neste vídeo, mas os outros seguem praticamente igual, mudando apenas o final para atender às peculiaridades de cada um. No caso da segmentação, caso você não saiba o fluxo dela, temos um outro vídeo no canal que falamos somente de como ela funciona. Inclusive, realizamos o treinamento de uma UNET para entendê-la melhor. Mas em resumo, consiste de fazer um downsample, o que o InternImage realiza, e um upsample, para criarmos as máscaras de saídas. E para isso, o paper utiliza o UpperNet. E em versões mais pesadas, com o objetivo de atingir melhores resultados, utilizou o Mask2Former. Ufa, vamos parar com a teoria e partirmos para a prática. E se você acha que agora vai ficar mais tranquilo, você está completamente enganado. Ainda temos muitos desafios pela frente, mas se você conseguiu entender o que falamos até agora, será muito mais fácil. Para realizarmos o nosso treinamento, iremos utilizar como base o repositório oficial do paper. Porém, como ele está muito preso, ou seja, hard-coded, aos datasets utilizados no paper, optei por criar um fork dele, para melhorá-lo e facilitar a customização para um dataset nosso. Então, o primeiro passo é realizar a clonagem do repositório e logo em seguida preparar nosso ambiente. Como nosso objetivo é segmentação, dentro da pasta Segmentation, como de costume, deixei meu ambiente do Anaconda. Mas, como ele está configurado para rodar utilizando versões do CUDA 11.3 e você pode desejar utilizar outra versão, irei mostrar todo o passo a passo para preparar nosso ambiente. E bom, o primeiro passo é descer para esta parte do README. Inclusive, ele já apresenta até mesmo os comandos para criarmos nosso ambiente do Anaconda. Já aproveitando dizendo que testei com a versão do Python 3.10.12 e não tive problemas. Depois, temos a instalação do PyTorch. Lembrando que precisa ser a mesma versão que tem instalado do CUDA no seu computador. No meu caso, também foi a 11.3. Depois, podemos instalar essas 3 linhas, finalizando com esta e esta outra linha. Com isso, estamos quase prontos. Precisamos fazer a instalação do DCN versão 3. Os autores disponibilizaram alguns builds prontos, que pode ser acessado aqui. Se algum deles te atender, tendo a mesma versão do CUDA, pode baixá-lo e utilizar o pip install e o nome do arquivo, ou fazer o build como iremos fazer agora. Já dentro da pasta do nosso fork, vamos acessar Segmentation e OPS-DCN-V3. Nesta pasta podemos abrir nosso terminal, acessar o ambiente do Anaconda que instalamos as bibliotecas anteriormente e executar este comando, chamando o arquivo make.sh, iniciando a instalação do pacote do DCN,
que não irá demorar muito para terminar. E para saber se o DCN foi instalado corretamente, seja utilizando o build pronto que vimos ou utilizando o build como acabamos de fazer, pode ser executado o arquivo test.py, que irá realizar diversos testes, e o resultado precisa ser algo como este que vocês estão vendo na tela, retornando diversos verdadeiros, o que indica que nosso ambiente está pronto e podemos partir para o entendimento e configurações dos nossos códigos. Como já comentei, estou utilizando o meu fork e existem diversas alterações em relação ao repositório oficial. Se quiser me acompanhar, aconselho utilizar o fork que vimos. O primeiro passo é termos o nosso dataset, que fica dentro de data. No meu caso, eu chamei ele de Custom Dataset, precisando ter a seguinte estrutura, onde em Annotation iremos ter a pasta de treinamento e validação com as máscaras anotadas. Caso não saiba como anotar um dataset de segmentação, eu expliquei isso no vídeo que falamos de como a segmentação funciona, e está na descrição do vídeo. Inclusive foi este dataset que foi anotado para realizar o treinamento naquele vídeo. Voltando para dentro da pasta Custom Dataset, temos a outra pasta chamada de Images, tendo as respectivas imagens originais que iremos utilizar para treinar e avaliar o nosso modelo. E também criei uma pasta de teste para testarmos o modelo no final, mas que dessa vez eu não realizei as anotações, apenas para vermos as máscaras finais. Agora partimos para nossas customizações de código. Podemos acessar a pasta Configs, onde criei a pasta Custom Dataset, que foi totalmente inspirada na pasta AD20K. Então, se quiser compará-las ou utilizar uma versão da arquitetura diferente das que eu utilizei, pode utilizar ela ou essas outras pastas como base, já que são praticamente iguais. Então, vamos acessar Custom Dataset, o qual eu deixei pronto apenas uma configuração que realizei. E nela utilizei o UpperNet para criar as máscaras e a versão T do Intern Image, que é a menor versão proposta pelo paper. Se quiser utilizar as outras versões, pode apenas acessar, por exemplo, a pasta AD20K e selecionar o arquivo que desejar, tendo a versão H, que é a maior arquitetura apresentada utilizando Mask to Form, ou as outras versões utilizando UpperNet. E como iremos ver, não são difíceis de configurá-las. Então, vamos voltar para a nossa pasta Custom Dataset e abrir nosso arquivo. Na variável Base, temos o arquivo Models, que consiste da arquitetura do Upsampling, para criar as máscaras finais que iremos utilizar. Em Default Runtime, possui configurações básicas para execução, e a princípio não precisamos nos preocupar com ele, já que é padrão para todas as arquiteturas que iremos utilizar. O datasets possuem os hiperparâmetros e configurações do dataset que iremos utilizar, e já iremos abrir este arquivo para analisá-lo melhor. E por fim, o schedules. São os hiperparâmetros de treinamento, e sinceramente, não sei muito bem por que ele existe, já que todos os valores que estão dentro deles estão sendo reescritos por este arquivo logo abaixo. Ou seja, também não precisa se preocupar com ele. Descendo para o final, iremos ver os parâmetros presentes no arquivo schedule, tendo as configurações do otimizador, política do learn rate, quantidade de interações de treinamento, quando iremos criar checkpoints e quando iremos executar avaliações. Ressaltando que ao realizar a avaliação também será criado um checkpoint, mas desta vez apenas salvando se tiver o melhor min.io em relação à avaliação anterior. Novamente, caso não saiba o que I/O significa, temos um vídeo de métricas básicas de segmentação que deixei na descrição e pode te ajudar nisso. Não sei se você percebeu, mas temos algumas linhas comentadas e fiz isso para simplificar o entendimento, pois elas são substituídas pelo arquivo na pasta datasets que já iremos ver. Então, para não nos preocupar em configurar aqui e no treinamento vermos que eles não foram utilizados, eu apenas comentei essas linhas e inclusive iremos ver o mesmo padrão em outros arquivos mais para frente. Já o Pre-Trained aponta para o arquivo que iremos utilizar para fazer Fine Tuning. E em Models temos a nossa arquitetura,
sendo importante alterar o número de classes conforme o seu dataset. No meu caso, serão 3 classes, sendo elas fundo, macaco e gato. E aqui temos a quantidade de Basic Blocks em cada stage da arquitetura. Como estamos utilizando a versão T, iremos ter 4, 4, 18 e 4, respectivamente para cada stage. E a quantidade de camadas de DCN começando por 64 e multiplicando por 2, como vimos anteriormente. Em resumo, neste arquivo precisamos nos preocupar com apenas alguns pontos. Primeiro, apontar para o Models, sendo UpperNet ou Mask2Former, e o arquivo com as configurações do dataset que iremos utilizar. Alterar o número de classes e, caso deseje, alterar a quantidade de interações, quando salvar os checkpoints e fazer as avaliações. O resto consiste da arquitetura do modelo ou configurações que serão substituídas por outros arquivos. Apenas uma dica de ouro para quem tem pouca memória de GPU. Caso você altere a variável withCP para true, ele irá utilizar uma técnica com checkpoints para realizar as atualizações dos pesos durante o treinamento. Teoricamente, não deve alterar o resultado final do treinamento, mas irá deixar o treinamento mais lento. Fora isso, é uma boa para quem tem pouca memória. Beleza, então vamos acessar o nosso arquivo de configuração do dataset. Então, voltando para a pasta que estávamos, podemos voltar para Configs e entrar em Base e Datasets. Neste caso, já criei um arquivo chamado de Custom Dataset, sendo que ele consiste de uma cópia do arquivo AD20K. Para simplificar, vamos pular direto para o arquivo customizado. Inicialmente, iremos informar o nome da classe que iremos criar mais para frente, onde irá conter o nome das classes do nosso dataset. E depois, informar o caminho para a pasta onde estão as nossas imagens e anotações. Caso deseje, pode alterar o pipeline de treinamento, adicionando ou retirando alguns argumentations que estão sendo realizados, inclusive alterando o tamanho da imagem de entrada, porque se diminuir o seu tamanho, também irá diminuir a quantidade de memória utilizada. Só não esqueça de alterar o crop size para manter um tamanho menor do que a imagem. Caso contrário, ele não terá muito sentido. Mas cuidado, se alterar algo padrão, como o tamanho da imagem, terá que alterar no pipeline de teste também. Outro ponto importante é o Reduce Zero Label. Ele deve ser configurado como verdadeiro caso não desejarmos utilizar os pixels com a cor de 0 presente nas máscaras de anotação, ou seja, quando 100% dos pixels pertence a alguma classe. Mas no meu caso, eu vou deixar como falso, pois eu quero ter a classe fundo para separar entre macaco e gato, que são as classes que tenho no meu dataset. Já descendo um pouco mais, podemos alterar o tamanho do batch e processos paralelos no nosso processador. E não é à toa que temos o termo por GPU, pois todo o código está configurado para rodar em múltiplas GPUs. Mas não é o meu cenário, e não irei poder adicionar muitas informações em relação a isso. E o resto do código não precisamos alterar, desde que seguimos os padrões de organização do dataset que vimos anteriormente. Em resumo, neste arquivo iremos alterar o nome da classe, o caminho do dataset, argumentation, tamanho da imagem de entrada, tamanho do batch e quantidade de núcleos que serão utilizados do processador. Por fim, vamos para o nosso último arquivo, que consiste desta classe, com as configurações das nossas classes do dataset. Para localizarmos ela, vamos voltar para a pasta Segmentation, acessar mmseg custom e datasets. Novamente, criei um arquivo para o nosso custom dataset, desta vez chamado de myCustomDataset, para evitar conflitos com outra classe existente dentro do pacote mmseg. Então, vamos acessá-lo. Como podemos ver, ele é bem simples. Aqui temos o nome da classe que apontamos no arquivo anterior. Depois, o nome das nossas classes, as paletas de cores que desejamos utilizar para ver os resultados e que podem ser qualquer uma dentro do padrão RGB,
e o sufixo das imagens originais e das máscaras presentes no nosso dataset. Um ponto meio confuso aqui. A ordem das classes são as mesmas que adicionamos na hora de gerar as máscaras no Label Me. Caso utilize outra ferramenta de anotação, não sei dizer qual a ordem que precisa definir aqui. Mas não se preocupe, você pode treinar o modelo com qualquer ordem. E na hora de fazer as previsões, verificar e ordená-las corretamente, pois eles são apenas labels para nós humanos interpretar os resultados mais facilmente. Com a nossa classe criada, precisamos voltar para a pasta e entrar em init.py, pois, como neste caso foi criada uma classe nova, será necessário importá-la aqui dentro e adicionar na variável all, para que o script de treinamento consiga localizá-la. E com este arquivo, terminamos as configurações e podemos finalmente partir para o nosso treinamento. No caso, o arquivo que iremos utilizar está na pasta Segmentation, e como este código está configurado para rodar com múltiplas GPUs, o ideal é executá-lo utilizando o batch. Mas, para simplificar, iremos apenas rodar este arquivo chamado disttrain.sh, que dentro dele irá chamar o arquivo train.py, informando o arquivo com as configurações e quantidade de GPUs para o treinamento. Então, vamos abrir nosso terminal, entrar no ambiente do Anaconda que configuramos e executar o script disttrain, passando o caminho para o arquivo contendo as arquiteturas, configurações e hiperparâmetros que modificamos, e no meu caso, informando que irei utilizar apenas uma GPU. Com isso, podemos iniciar nosso treinamento. Neste processo inicial, é levemente demorado e irá mostrar diversas informações que podem ser analisadas para ver se está tudo certo. Mas algo que gostaria de mostrar, apenas para reforçar o aprendizado, aqui também temos as camadas da nossa arquitetura. Lembra que estamos utilizando a versão T, que é a mais simples? Pois então, pertencendo ao Layer 0, temos o bloco Steam, seguido pelo primeiro Basic Block do Stage 1, depois o segundo Basic Block, terceiro e quarto, finalizando o nosso Stage 1, para executar um downsample e já iniciarmos o primeiro Basic Block do Stage 2. E isso irá seguir conforme a nossa configuração, inclusive contendo os 18 Basic Blocks do Stage 3. E ao finalizar o Stage 4, que neste caso é o Layer 30, iremos ter o Upper Net, para criar a nossa máscara de segmentação semântica. Caso esteja utilizando o Mask to Former, ele também estará nessa região, inclusive contendo muito mais layers, pois consiste de uma arquitetura muito maior que o Upper Net. Apenas ressaltando que a arquitetura principal, pelo menos da versão T do Intern Image, termina realmente no Layer 30. E agora que nosso treinamento já começou, ou, no meu caso, já inclusive terminou, podemos ver a pasta de resultados. Esta pasta está em Segmentation, com o nome de WorkGears. Nela, temos os logs da evolução dos resultados, tanto de treinamento quanto de validação. Voltando para a pasta, neste outro arquivo, temos o log do terminal, desde o início até o momento que paramos. E por fim, o checkpoint que é criado a cada X interações que configuramos, e é o melhor checkpoint com a métrica min.io no dataset de validação. E este arquivo Python consiste de todas as configurações e hiperparâmetros que foram concatenados, podendo ser utilizado futuramente para lembrar quais foram as configurações para estes checkpoints. Voltando para a pasta Segmentation, caso queira executar o modelo em algum dataset para ver os seus resultados, podemos utilizar o test.py. E assim como no treinamento, caso esteja utilizando diversas GPUs, poderá chamar o arquivo dist.test.sh, mas dessa vez iremos utilizar diretamente o Python, até para podermos ver esta opção também, o que será necessário chamar o test.py. Ressaltando que estes comandos de utilizar o bash para diversas GPUs ou diretamente o Python com apenas uma GPU estão no README,
caso queira mais informações. Então, abrindo nosso terminal, vamos apontar para teste.py, informar o mesmo caminho do arquivo de configurações que utilizamos no treinamento, depois apontar para o nosso checkpoint e com o parâmetro eval informar que queremos coletar o min.io. Com isso, irá executar todas as imagens presentes no caminho que apontamos no arquivo de treinamento, que no nosso caso é a pasta validation, o que irá nos retornar os resultados das métricas, contendo o I/O e o Pixel Accuracy individual de cada classe. E nesta outra tabela, a média da soma de todos os pixels e média dos resultados do I/O e do Pixel Accuracy. E se você estiver começando a ficar preocupado em como utilizar isso em produção, saiba que temos a solução. No arquivo chamado ImageDemo, temos o código para criarmos as máscaras e que pode ser utilizado em um sistema oficial. Dentro dele, iremos importar algumas bibliotecas necessárias e, claro, para facilitar nosso trabalho aqui, temos alguns parâmetros. E nessas linhas, o que são necessários para carregar um checkpoint e suas configurações. E aqui eu deixo mais uma dica de ouro. Nesta linha comentada pode ser salvo um novo arquivo de checkpoint, exatamente com os mesmos pesos para fazer inferência, mas dessa vez sem os pesos de otimizador utilizado durante o treinamento. E o que isso tem de tão interessante? Bom, iremos diminuir o uso de disco, pois salvando com os valores para treinamento, o checkpoint pesa mais de 700 MB e sem eles apenas 236, o que em um servidor de produção pode fazer a diferença. Nesta parte, estamos apenas organizando o caminho para as imagens, para que neste loop podemos executar as inferências, passando o modelo e o caminho da imagem. Mas se desejar, também pode passar a imagem já carregada. E seu resultado é uma matriz com exatamente o mesmo tamanho da imagem de entrada, contendo na posição de cada pixel o ID da classe pertencente. E bom, se quiser aplicar em um produto, provavelmente é este o resultado que você irá utilizar. Mas, se desejar visualizar o resultado, a função showResult irá ajudar. E mais para baixo, irá salvar a mesma imagem, mas com uma legenda para saber qual cor corresponde a cada classe. Então, vamos para o nosso terminal e executar o ImageDemo que vimos. Neste caso, irei passar a pasta inteira de teste. Caso desejar, pode passar uma única imagem. Depois, o caminho para o arquivo com as nossas configurações e a localização do checkpoint que será utilizado. Com isso, a nossa execução irá iniciar. E como no meu caso existem diversas imagens, pois eu passei uma pasta inteira, irá demorar alguns segundos. E os resultados serão salvos nesta pasta chamada de demo. No meu caso, eu configurei a classe gato com a cor verde e macaco como vermelho. Podemos ver que o modelo se saiu muito bem, principalmente considerando a complexidade do problema, apenas 50 minutos de treinamento, poucas imagens, pois foram utilizadas apenas 34 imagens de treinamento, e imagens em teste com espécies de animais diferentes das que participaram no treinamento. E esta pasta chamada Legends são as mesmas imagens, mas com uma legenda para saber qual cor pertence a cada classe. Com essas lindas segmentações, chegamos ao final deste vídeo, onde conseguimos explorar o paper e a arquitetura do InternImage, uma das melhores arquiteturas de segmentação semântica da atualidade, vendo todas as alterações necessárias para realizar um treinamento, avaliação e como iniciar os preparativos para colocar em um sistema de produção. Ressaltando que vimos apenas a rede mais leve apresentada no paper. Caso ela não te atenda, lembre-se que poderá utilizar as arquiteturas maiores e inclusive utilizar o Mask to Former, que deverão apresentar resultados ainda melhores. E caso necessário, utilize as artimanhas que vimos para economizar memória de GPU durante o treinamento. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe,
Até a próxima. Fui.